Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Nós glorificamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor, o único digno de receber toda a honra, glória e louvor. Nós também queremos cumprimentar os nossos irmãos e amigos nas nossas redes sociais, no Facebook da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, nosso Instagram. Deus esteja abençoando a sua vida, chame toda a sua família. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Neste momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos orar, convidar a irmã Raquel, esteja vindo até o microfone, para que possamos estar orando, entregando tudo que vai ser realizado nessa noite, para a honra e glória do Senhor, que seja tudo conforme a vontade dEle. Oremos. Senhor Deus poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que estão prestando culto junto conosco, seja presencialmente, seja online, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Pai. Pedimos, Senhor, que seja com todo o culto, que tudo seja para a Tua honra e glória, que pessoas sejam alcançados. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Pai, pela irmã Amélia, Senhor, seja com a vida dela, seja com os familiares também, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, Pai, tem nos feito. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Seja com a direção deste culto, Pai. Tudo seja para engrandecer o Teu nome. Seja com o Teu servo, que vai vir falar da Tua palavra. Que o Senhor use pela Tua misericórdia e graça. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar o hino de número 154, firme nas promessas do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, lindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme.
Amém. Glória a Deus, que possamos estar sempre firmes, confiantes, seguros nas promessas de Jesus. E essas promessas estão onde? Na palavra de Deus, estão reveladas para nós na Bíblia. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iniciamos na semana passada o estudo da segunda carta à igreja de Tessalônica. Fizemos a introdução dessa carta, dessa segunda carta. Estudamos o versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos hoje novamente ler todo o capítulo, mas vamos estudar do versículo 5 ao versículo 12. E hoje o apóstolo Paulo, esse trecho que nós vamos estudar, ele fala exatamente a respeito de uma promessa. Ele, encorajando a igreja em Tessalônica, ele vai falar a respeito da promessa da vinda, da segunda vinda de Jesus Cristo, e de que essa vinda tirará a igreja desse sofrimento que é estar no mundo que vive em trevas. Vamos estudar um pouco, ler um pouco, entender esse texto juntos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, vamos ler todo o capítulo, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, você pode acompanhar aí na sua Bíblia e também aqui no Data Show. Leiamos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças a vós e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Esse foi o trecho que nós estudamos na semana passada, o apóstolo Paulo louvando a Deus, elogiando a igreja porque estava crescendo em amor, em fé e em perseverança, e estava servindo de exemplo para outras igrejas, porque no meio das tribulações essa igreja estava perseverando. E hoje vamos estudar a partir do versículo 5, vamos ler juntos. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda obra de fé. Para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos pela Tua palavra revelada a nós. Agradecemos pelo privilégio de podermos lê-la, estudá-la, falar a respeito dessa palavra. Clamamos ao Senhor que nos ensine nessa noite, ó Pai. Pela Tua misericórdia, fale aos nossos corações, que Seu Santo Espírito nos ensine. Use o Teu servo pela Tua misericórdia, para a glória do Seu santo e precioso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como nós vimos, a igreja de Tessalônica, ela nasceu, né, ela começou ali em Tessalônica e já começou sofrendo grande perseguição. E aqui nessa segunda carta, o apóstolo Paulo vai encorajar os crentes, porque a perseguição, as tribulações, as dificuldades daquela igreja continuavam aumentando. Cada dia que passava, mais pessoas perseguiam esses crentes da igreja de Tessalônica. Essa igreja era uma igreja que estava passando por dificuldades, estava passando por perseguição, por amor
ao Evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai lembrar para eles que o consolo, o conforto, o que vai trazer alívio para o coração deles é que Jesus Cristo morreu por eles e Jesus Cristo também ressuscitou. E depois de ressuscitar, Jesus Cristo prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, para tirar a sua igreja desse mundo, do sofrimento, da tribulação, de toda a dificuldade desse mundo. Então o apóstolo Paulo ele vai usar essa promessa, a promessa da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para dizer para aquela igreja: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que apesar do sofrimento vocês estão permanecendo fiéis, estão crescendo em amor, estão crescendo em fé e em perseverança. Continuem assim, continuem perseverando mesmo nas dificuldades, mesmo quando perseguidos, porque chegará o momento, e quando esse momento, ele vai dizer, quando Jesus Cristo se manifestar no céu e voltar com os seus anjos em poder para buscar a sua igreja, vocês terão alívio de todo o sofrimento, de toda a perseguição que vocês sofrem nessa terra. O apóstolo Paulo é usado por Deus para encorajar e instruir a igreja de Tessalônica nesse momento que eles estão passando por sofrimento. Nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo encorajando eles através do louvor a Deus pela vida deles e elogiando aquela igreja. E agora, do versículo 5 ao versículo 10, o que o apóstolo Paulo usa, o argumento que ele usa para encorajar essa igreja é a promessa do retorno de Jesus Cristo. E nos versículos 11 e 12, os dois últimos versículos, ele ora para encorajar essa igreja. Ele faz uma oração, ele escreve uma oração para que essa igreja seja encorajada. Vamos observar juntos aqui o que o apóstolo Paulo fala. Os tessalonicenses, eles cresceram em meio do sofrimento, mas Deus encoraja essa igreja, e essa igreja serve de exemplo para encorajar outras igrejas. Essa igreja serve de exemplo para nós hoje, para sermos encorajados, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às perseguições. Observe o versículo 5 e 6 aí na sua Bíblia. Isso o que? A gente precisa entender. Ele vai dizer, isso é sinal evidente do justo juízo de Deus. Os sofrimentos que eles estavam passando, a perseverança deles, eles estavam permanecendo fiéis mesmo em meio à dificuldade. Isso, então essa perseverança é sinal do justo juízo de Deus, para que vocês, igreja, sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E aqui o apóstolo Paulo, Deus através do apóstolo Paulo está nos mostrando que a igreja, ela não é poupada da tribulação. A igreja, ela não é isenta de sofrimento. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por perseguições, passamos por sofrimento, sempre foi assim em toda a história da igreja. A igreja, ela vive momentos de dificuldades, mas chegará o tempo, e é isso que o apóstolo Paulo vai usar, vai falar que a promessa que Jesus Cristo voltará, chegará o tempo em que a igreja será liberta sim das tribulações, chegará o tempo em que Jesus Cristo virá nos buscar e nos tirará desse mundo de sofrimento. E é por essa esperança, por essa certeza que nós temos, pela esperança e a certeza da volta, do retorno de Jesus Cristo, que os leitores, que o que a Bíblia nos revela é verdade, de que Jesus Cristo, Ele veio e Ele voltará, e essa igreja então ela persevera e sofre nessa esperança. Eles estão passando por dificuldades, e essas dificuldades que essa igreja passa, quando fala aqui de serem dignos do reino de Deus, eles não estão passando e são esses sofrimentos que vão fazer com que eles mereçam o reino de Deus, não. O fato deles terem sido salvos por Jesus Cristo faz com que eles enfrentem essas dificuldades, que eles enfrentem perseguições, e isso mostra que eles já foram salvos por Jesus Cristo e pelo sacrifício de Cristo são agora dignos de entrar no reino de Deus, não por mérito de cada um deles, não por mérito daquela igreja, mas pelo mérito de Cristo. Os sofrimentos deles estão vinculados com o reino, o sofrimento que a igreja passa, a igreja perseguida. Essa realidade é uma realidade ainda muito distante de nós, porque hoje aqui no Brasil nós temos
a liberdade ainda de pregar o Evangelho livremente. Mas muitos dos nossos irmãos estão no Oriente sendo perseguidos. Muitos dos nossos irmãos estão sendo degolados todos os dias. Estão sendo queimados vivos, estão sendo presos por amor ao Evangelho. Então o apóstolo Paulo ele vai afirmar que por meio das tribulações, por meio das dificuldades, eles vão entrar no reino de Deus. A igreja de Cristo não é liberta das tribulações, ela não é isenta das tribulações, ela passa por tribulações, até que Ele venha, até que Jesus Cristo retorne. Sim, essa terra, esse mundo que nós vivemos é um mundo onde nós teremos dificuldades, passaremos por tribulações, mas chegará o tempo, então, ele vai dizer, que nós seremos livres, não teremos mais tribulações, não teremos mais sofrimento, porque entraremos no gozo da presença de Deus eternamente, quando Jesus Cristo vier. Observe o que vai dizer o versículo 7, do versículo 7 ao versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da volta de Jesus Cristo, e o versículo 7 ele vai dizer, que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em seu poder. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos mostra que como que será a vinda de Jesus Cristo, como que será a segunda vinda de Jesus Cristo. Ela vai ser gloriosa, vai ser visível, todos vão ver. Olha só o que diz o versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, todos verão isso, Jesus no céu com os seus anjos descendo, para agora trazer juízo sobre toda a terra, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus, e condenar aqueles que rejeitaram a Ele, rejeitaram a sua palavra. A segunda vinda de Cristo será o momento em que Ele se manifestará, que a sua glória será revelada de maneira visível. Aquilo que hoje nós vemos pela fé, veremos face a face. Veremos Jesus Cristo face a face, quando Ele então retornar. Aí, a palavra que ele usa aqui, a palavra grega apocalipse, que é o que dá o nome do último livro da Bíblia, é revelação, manifestar. Será a manifestação da glória do Filho de Deus, de Jesus Cristo, visível para todos. Essa palavra traz a ideia de desvendar aquilo que estava oculto, aquilo que hoje nós não vemos. Nós vemos a Jesus Cristo como? Pela fé nele, mas não vemos Ele com os nossos olhos fisicamente. Mas quando Ele se manifestar no céu, todos verão, independente de onde estivermos, todos verão a sua volta gloriosa. A vinda de Cristo será visível, todos verão, será pessoal, Ele virá em pessoa, será audível, todos ouvirão, todos terão que estar diante dEle. A Bíblia diz que todo olho verá, ninguém escapará desse momento. Jesus ele vai se manifestar no céu, diz o versículo 7, Ele vem da morada de Deus, Ele vem com todo o poder e autoridade de Deus para julgar, para exercer o seu juízo e a sua recompensa. A igreja, os servos de Jesus Cristo receberão um galardão, receberão a recompensa, e aqueles que são inimigos de Cristo, que rejeitam a Cristo, receberão o juízo, o justo juízo de Deus, porque nós já sabemos disso, o que nós merecemos. Se não estamos em Cristo, os nossos pecados nos condenam ao inferno, mas em Cristo Jesus, nós recebemos a vida. Então aqueles que estão nele, Ele virá e buscará eles para a vida eterna no seu reino, no reino de Deus. Mas aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, que não vivem a sua palavra, mas rejeitam a ela, serão condenados. Ele vem do céu para executar o juízo contra os seus inimigos. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele é poderoso o suficiente para matar o anticristo, o inimigo, com um sopro. Às vezes a gente fica tendo uma ideia de que o inimigo, Satanás, o anticristo, o diabo, como você quiser chamar, ele tem poder para lutar contra Deus. Meus irmãos, a palavra diz que com um sopro, ele será derrotado. Com um sopro, o inimigo será derrotado, porque ele
não tem nenhum poder contra Deus. Observe, vamos rapidinho lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Nós vamos ver a palavra de Deus nos dizendo isso. 2 Tessalonicenses 2:8. Capítulo 2 vai dizer isso para nós. Então será revelado esse iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é poderoso, e não há ninguém que possa fazer frente contra Ele, não há ninguém que seja poderoso o bastante para enfrentá-lo de igual para igual. Os ímpios, aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, ficarão desesperados na sua segunda vinda, tentarão fugir dele, mas ninguém consegue escapar da presença dele, ninguém consegue escapar da ira do Cordeiro de Deus, que agora não vem mais como cordeiro, mas vem como um leão, aquele que vem agora não mais como advogado, mas vem como juiz para julgar. Cristo virá em poder e virá em glória. Observe o que diz o versículo 8 de 2 Tessalonicenses 1, voltando para o nosso texto do capítulo 1. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus está nos dizendo, Jesus ele virá em glória, em chama de fogo, ele executará o juízo, ele não virá mais na sua humildade, mas virá no esplendor da sua glória e todo o seu poder. Ele não virá mais para advogar por nós. Quando Jesus Cristo ele apontar nos céus, não há mais tempo para ninguém se arrepender. É a hora do juízo, é a hora da prestação de contas. Ele não virá mais para salvar, mas virá para julgar. Aqueles que estão nele serão levados, salvos, mas aqueles que não estiverem nele serão condenados ao inferno. Ele não virá mais montado num jumentinho, como ele entrou lá em Jerusalém, mas agora ele vem montado em seu cavalo branco. Agora ele vem com todo o poder. Ele é o justo juiz. Agora ele vem cavalgando sobre as nuvens. Apocalipse vai nos falar isso. Ele não virá mais como advogado, mas como juiz. E o que ele vai fazer? Esse texto nos mostra algumas verdades sobre o julgamento de Deus. Observe o versículo 6. O propósito do julgamento é aplicar a justiça. É justo diante de Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, aqueles que perseguem a igreja, se não se arrependerem até a volta de Jesus Cristo, serão atribulados, serão condenados. Aqueles que estão perseguindo a igreja hoje, enquanto estão aqui, Jesus Cristo não volta, eles têm tempo para se arrepender, mas se não se arrependerem, sofrerão a condenação. Uma outra verdade é que Jesus Cristo, Ele é o executor do julgamento, é Ele que vai julgar. Observe o versículo 7, é Ele que vem em glória e Ele que exerce o julgamento. Quando do céu se manifestar Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, vós que sois atribulados terão alívio, a igreja que é perseguida será aliviada, terá agora então paz, será tirada desse sofrimento, mas aqueles que perseguem a igreja e não se arrependeram disso, serão atribulados, serão condenados. Observe ainda o povo a ser julgado, os santos e aqueles que não conhecem a Deus e desobedecem ao Evangelho. Aqueles que desobedecem ao Evangelho, aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não dão crédito a essa palavra, serão julgados e condenados. A penalidade do julgamento dos ímpios é a eterna separação de Deus, a eterna destruição, o banimento para sempre da face de Deus. Vamos ver juntos, versículo 9. Versículo 9, vamos ler: os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqueles que estão em Cristo, que obedecem a sua palavra, que foram salvos por Ele, viverão eternamente face a face com Deus. E aqueles que rejeitam a Deus, serão banidos eternamente da face do Senhor e da glória do seu poder, e experimentarão
na eternidade a ira de Deus. Aqueles que rejeitam a Cristo, que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a Deus aqui, sofrerão na eternidade a ira de Deus. E aqueles que estão em Cristo, obedecem a sua palavra, foram alcançados pela sua graça, viverão eternamente conhecendo a Deus, face a face com Ele, desfrutando da alegria, do gozo eterno em Deus. O tempo do julgamento, quando que será o julgamento? Quando Jesus Cristo se manifestar no céu, é o que diz o versículo 10. Versículo 10, vamos juntos ler. Quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então, quando será o julgamento, que diz no versículo 9? Quando naquele dia Jesus Cristo vier para ser glorificado. Quando Ele vier, quando Ele retornar, Ele executará o julgamento. E quem escapará desse julgamento? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que vivem para a honra e para a glória dEle. Aqueles que creram nele e pelos méritos de Cristo foram salvos. São salvos e estão nele. O juízo será um dia de glória para os salvos. Às vezes nós vemos alguns irmãos com temor, com medo. O fim dos tempos está se aproximando mesmo. Mas, meus irmãos, nós devemos desejar isso. Nós devemos desejar a segunda vinda de Jesus Cristo, porque esse tempo será um tempo de alegria para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é tempo de tristeza. A volta de Jesus Cristo é algo que nós desejamos, porque estaremos eternamente com Ele. A volta de Jesus Cristo é de pavor e sofrimento, sim, para aqueles que rejeitam a Ele. E por isso, por sabermos disso, é que a igreja de Deus, ela se dedica à pregação do Evangelho. Por saber disso, é que a igreja de Deus se dedica a fazer missões, para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo e não sofram a condenação ao inferno. Através da pregação da palavra, pessoas são salvas. Então nós temos uma missão, porque nós sabemos. A vinda de Jesus Cristo será um tempo de grande alegria para aqueles que estão em Cristo, e um tempo de grande tristeza e sofrimento para aqueles que estão rejeitando a Ele, que não conhecem a Ele. A justiça de Deus se manifesta, e para os salvos é recompensa, é alegria. E para os ímpios, para aqueles que não creem em Cristo Jesus, mas acham que são donos das suas próprias vidas, é condenação. No dia do juízo, a justiça de Deus se manifestará em recompensa para os salvos. A palavra de Deus nos diz isso. Os salvos receberão um galardão. E nós podemos ver aqui que uma das coisas que nós podemos considerar como um galardão, como uma recompensa, é que pela graça de Cristo seremos considerados dignos de entrar no reino de Deus. O versículo 5 nos falou isso. A igreja perseguida, a igreja que hoje sofre tribulação, a igreja que hoje muitos irmãos morrem por amor ao Evangelho, na segunda vinda de Cristo, ela será considerada digna de entrar no reino dele. No reino dele que será manifestado em sua segunda vinda. Hoje nós temos o reino em nosso coração. Nós vivemos o reino que está dentro de nós. Mas quando Jesus Cristo vier, o reino será visível, todos verão. Deus, Ele é não só juiz, mas Ele é juiz justo. Quando a gente fala de juiz, nós vemos aqui na terra muitas sentenças injustas, muitos juízes que são injustos, mas Deus, Ele é um justo juiz. Ele recompensa a fé, a obediência, e Ele também dará a paga, a recompensa, para aqueles que rejeitaram a Ele, que vivem a rejeição a Ele. Aqueles que perseguem o povo de Deus sofrerão. Os que sofrem as perseguições por causa da fé receberão um galardão e entrarão na alegria eterna de estar eternamente no reino de Deus, diante dEle. Aqueles que estão em Cristo terão alívio da tribulação. A igreja, ela passa por tribulações.
ela passa por dificuldades, ela passa por perseguições, mas quando Jesus Cristo vier, Ele trará alívio. Nessa vida o povo de Deus sofre dificuldades, nessa vida nós sofremos tribulações, as perseguições, as doenças, a violência, as decepções dessa vida, mas quando Jesus Cristo vier, Ele nos tirará, nos arrancará dessa vida de sofrimento, nos levará para uma alegria eterna, para uma vida de gozo eterno. E uma outra coisa que acontecerá com aqueles que estão em Cristo Jesus, é que Ele resplandecerão a glória de Deus. Versículo 10 vai nos dizer isso. A glória de Cristo estará sobre os salvos, quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos. Jesus Cristo será glorificado através de nós, através da nossa vida. É isso que o texto está nos dizendo. Uma vida de fé conduz a uma vida de eterna glória com Cristo. Uma vida que glorifica a Jesus Cristo aqui é uma vida que será glorificada em Cristo no dia do juízo, no dia do julgamento. Na sua gloriosa vinda, Jesus Cristo será gloriado, glorificado em nós. Nós refletiremos a glória dEle, refletiremos a luz dEle, todo vestígio de pecado, porque enquanto estamos aqui, não estamos ainda livres da influência do pecado, mas quando Ele vier, todo vestígio de pecado em nós será retirado. Nós teremos corpos glorificados, não mais sofrendo com a influência do pecado, não mais sofrendo dores, doenças, mas seremos glorificados com Ele. Para os salvos, a volta de Jesus Cristo é um dia de alegria, de uma forma que nós não experimentamos em nenhum outro lugar senão em Jesus Cristo. Mas, e para aqueles que rejeitam a Cristo? A volta dele é um dia de juízo, é um dia de condenação. Os ímpios sofrerão uma tribulação sem alívio. Imagine uma coisa bem ruim, um sofrimento bem ruim. Imaginou? Pensa sofrer isso eternamente sem nenhum alívio. É isso que os ímpios receberão. É isso que aquele que rejeita a Cristo receberá. Um sofrimento eterno, sem alívio. Isso é o inferno. Sofrimento eterno, sem alívio. Isso, aqueles que rejeitam a Cristo receberão isso. A tribulação que os ímpios hoje, aqueles que perseguem a igreja, impõem à igreja, eles passarão por essa tribulação eternamente, sem alívio. Os ímpios serão atormentados, sofrerão a justa vingança divina. A palavra de Deus nos diz no versículo 8, que Jesus Cristo, Ele executará a justa vingança. A palavra de Deus nos diz que de Deus não se zomba. E aqueles que estão perseguindo a igreja de Cristo, estão zombando de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, estão zombando de Deus. Gálatas 6,7 diz que aquilo que o homem semear, ele ceifará. E aqueles que estão semeando tribulação na igreja de Jesus Cristo, colherão tribulação se não se arrependerem. Será o dia em que a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Jesus, Ele vai se manifestar com os anjos do seu poder em chamas de fogo. E amados, se nós estamos em Cristo Jesus, esse dia é um dia de grande alegria para nós. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos nos empenhar em pregar esse evangelho para a maior quantidade de pessoas que nós pudermos. Anunciar esse evangelho a todas as nações, porque só esse evangelho é capaz de livrar as pessoas da condenação a esse sofrimento que nós estamos vendo aqui, que a palavra de Deus nos diz. Porque aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, aqueles que desprezam essa palavra e vivem da sua própria maneira, sofrerão a condenação. Somente a fé em Jesus Cristo, através do que é revelado a respeito dele nessa palavra, é que nos dá a salvação, que nos dá a vida. Pela graça dele, mediante a fé,
é que nós seremos levados para a vida eterna na glória com Ele. Aqueles que conheceram essa palavra e não glorificaram a Ele, não deram graças a Ele, não viveram para Ele, sofrerão a condenação. Aqueles que não conhecem a Deus, a palavra vai dizer, aqueles que não se importaram para Deus, não se importaram com Deus durante toda a sua vida, não se importaram com essa revelação, com a palavra de Deus que está sendo pregada todos os dias, em muitos lugares, que está sendo pregada todos os dias nas igrejas, na internet, no trabalho, temos cristãos fiéis pregando, na rua, nas escolas, mas muitos têm desprezado, e o fim desses que desprezam o Evangelho é um fim muito triste. É esse fim que nós lemos aqui de condenação, de um sofrimento eterno, sem alívio. Por isso a pregação do Evangelho é urgente. Mas o foco do apóstolo Paulo aqui é mostrar para aquela igreja que eles que estão sofrendo tribulação, que estão sofrendo perseguição, eles serão aliviados. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, igreja de Tessalônica, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sofrendo tribulação, alguns de vocês estão apanhando por amor ao Evangelho, mas permaneçam firmes. Chegará o tempo em que o nosso Senhor voltará e vocês serão libertos de todo esse sofrimento. E aqueles que impõem esse sofrimento, aqueles que perseguem a igreja, serão banidos para sempre da face do Senhor e da glória do seu poder, diz o versículo 9. Conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, estar eternamente com Ele, é a recompensa dos salvos. E ser banido da presença de Deus é a recompensa daqueles que rejeitaram a Ele. Ser banido da presença de Deus é a morte eterna. É viver uma morte eterna. É viver um sofrimento eterno. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja: tenham coragem e permaneçam firmes, porque vocês que estão em Cristo Jesus serão libertos do sofrimento na volta do Filho de Deus. E agora os versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo ora por essa igreja. Ele ora por eles. A oração é um instrumento também de encorajamento da igreja. Depois de consolar os crentes, elogiando aquela igreja, falando do amor, da fé e da perseverança deles, do crescimento espiritual deles, Paulo conforta eles falando da gloriosa recompensa que terão na volta de Jesus Cristo. E agora Paulo termina esse capítulo orando pelos crentes, orando por eles, para que quando chegar o dia desse julgamento, eles estejam firmes na palavra de Deus. Paulo ora constantemente pelos leitores da sua carta, como um pastor, como um missionário, ele ora pelas suas ovelhas, ele ora pelas igrejas, para que a obra neles iniciada através da pregação do Evangelho seja completada pelo Espírito Santo de Deus. A esperança do amanhã, a esperança, aquilo que ele tinha falado, a esperança do retorno de Jesus Cristo deve motivar a igreja a permanecer fiel. O apóstolo Paulo, ele vai orar nos versículos 11 e 12, e no versículo 11 ele ora pela dignidade da igreja. Observe o que diz o versículo 11: por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne, observe isso, que o nosso Deus os torne dignos. Quem nos torna dignos? O nosso esforço? O nosso mérito? O nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder de quem? Com o poder dele, com o poder do Espírito Santo em nós, todo o propósito de bondade e obra de fé. A igreja estava vivendo aqui perseguição, tribulação, sofrimento, e o apóstolo Paulo ora por essa igreja, para que eles fossem dignos da vocação do Evangelho, para que eles fossem dignos e vivessem uma vida digna diante de Deus, para que eles cumprissem o propósito para o qual foram chamados por Jesus Cristo, para que os crentes fossem dignos da sua vocação. Ou seja, o apóstolo Paulo está orando aqui para que aqueles crentes, aqui e agora, para que a Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, aqui e agora, viva em harmonia com a palavra que nos chamou. Viva
de acordo com a vocação, ou seja, com o chamado que recebemos, de acordo com essa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, para que assim testemunhem. E o apóstolo Paulo ora no versículo 12 exatamente a respeito disso, para que essa igreja dê testemunho, para que no nome do nosso Senhor Jesus sejai glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, em nós, e nós glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A oração do apóstolo Paulo é que Cristo seja glorificado na nossa vida, na vida da igreja de Tessalônica, na vida da igreja batista do bairro Novo Mundo, na vida da igreja de Jesus Cristo. Graça e glória. A graça de Deus nos salva para que nós glorifiquemos a Ele. Pela graça somos salvos, e pela graça, naquele grande dia, quando Jesus Cristo voltar, seremos glorificados. Enquanto aguardamos Jesus Cristo voltar, enquanto aguardamos a descida de Jesus Cristo dos céus, nós precisamos viver uma vida que glorifique a Ele. Se verdadeiramente cremos nele, se verdadeiramente temos esperança nele, a certeza da volta dele, precisamos glorificar a Ele com a nossa vida. A Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Pastor Elcio, cada um, irmão, deve glorificar a Deus através da forma como vive. Observe, a forma como nós vivemos não nos salva, mas a forma como nós vivemos mostra se verdadeiramente fomos salvos. Ser salvo por Jesus Cristo, pela graça, pelos méritos dele, nos leva para uma vida que glorifica a Ele. Não somos salvos pelo que fazemos, mas ser salvos muda a forma como vivemos. Não vivemos mais da nossa maneira, mas vivemos conforme a vontade dele. Para quê? Para glorificar a Ele, porque nós fomos criados com esse propósito, amados. Deus nos criou para glorificar a Ele, mas o pecado nos afastou desse objetivo. E aí a gente fica pensando que a gente foi criado para ser feliz, segundo o nosso coração enganoso, que nem sabe o que é felicidade. Que a gente foi criado para ter sucesso na carreira financeira, carreira profissional. Que a gente foi criado para ter muita coisa, para amontoar riqueza nessa terra. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Aqueles que nessa terra ouvirem essa palavra, essa revelação e entenderem isso, eu fui criado para glorificar a Deus, então eu preciso me arrepender dos meus pecados e passar a viver dessa forma. Serão glorificados nele no último dia, no dia do juízo. E aqueles que não entenderem e continuar vivendo segundo seus próprios objetivos, segundo a sua própria maneira, serão condenados ao inferno. Que pela graça de Deus possamos ser achados dignos, possamos ser feitos dignos por Deus da vocação que recebemos, do chamado para sermos filhos de Deus, possamos viver glorificando a Ele. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, agradecer a Deus por podermos estar aqui. Quero convidar o irmão Altair, irmão diácono Altair, que esteja vindo aqui até o microfone, orando, agradecendo a Deus pela sua palavra e por esta noite. Oremos. Amantíssimo Deus, ó Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, primeiramente, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos tem derramado. Obrigado pelo dia de hoje, ó Pai, pelo sol que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, pelo alimento, pelo ar que respiramos, Senhor, pela água que bebemos. Muito obrigado, ó Pai. Ó Pai, te pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor esteja confortando a cada um. Também, Senhor, te agradecemos pelas palavras, Senhor, que foi proferida, Senhor, através do teu servo. Que o Senhor esteja sempre, Senhor, abençoando a sua vida, a sua família.
que nada venha faltar, Senhor, nenhuma palavra de Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, ó Pai, por cada um irmão que está aqui presente. É isso que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus